Olá, estudantes do quarto ano. Vamos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Nessa semana, então, vamos trabalhar com a questão da nossa produção escrita. E a nossa produção escrita, então, parte do relato pessoal. Trabalhamos, então, o mês passado todo com relato pessoal oral. E vocês, então, apresentaram as suas versões, as suas histórias dentro da oralidade. Porém, agora nós precisamos trazer esse relato pessoal para a parte escrita. Você já escolheu a tua história? Já sabe qual história que quer transcrever para o seu texto? Essa será a nossa primeira versão. Você já sabe como é o passo a passo de um relato pessoal? Fique comigo, logo após a vinheta, vamos aprender um pouco mais sobre como construir o nosso relato pessoal. Gente, então, voltando aqui, vamos seguir algumas orientações. Eu vou colocar para vocês aí algumas orientações para que vocês possam, então, fazer da melhor forma possível o seu relato pessoal e para organizar um pouco melhor o seu entendimento sobre o texto de relato pessoal. O texto de relato pessoal é um texto do gênero narrativo, então precisamos entender algumas características que é importante. Para o seu relato pessoal é interessante que você pense muito bem e organize a ideia que você quer colocar no papel. Para isso, eu acredito que vocês devem então definir o espaço. Qual é o espaço? Onde vai acontecer a história? Vai ser num sítio? Vai ser no meio da rua? Vai ser uma viagem de férias? Qual é o espaço? O lugar onde aconteceu a história. O segundo, você vai prestar atenção aí, vai tentar destacar na sua mente aí, quando foi que aconteceu? Era pela manhã? Era à tarde? Era à noite, quando aconteceu essa história que você quer contar? Esse relato, as ações ali aconteceram que hora, tá? Que ações aconteceram ali? Quais foram as ações? O que aconteceu? É bom você anotar no caderno cada uma dessas perguntas para que você possa se organizar antes de escrever o texto, tá? Imagine então que personagens vão participar dessa história. Quem são os personagens? É você que estava junto na história? Era o seu pai, sua mãe, seu irmão? Quem estava junto nessa história que você vai contar? Quem são os personagens? Tinha um cachorro, tinha uma galinha, um gato, sei lá, um animal de estimação nessa sua história? Anotem tudo isso aí para que vocês possam se organizar para criar a sua história, tá? Pensando nisso, então, agora vamos pensar. Qual será a nossa situação inicial? Como eu começo esse texto? Como é que eu vou começar esse texto aí? E para isso, já dou logo uma dica aqui que você deve, então, na situação inicial, é o primeiro parágrafo, então você deve apresentar o lugar e os personagens. Onde vai acontecer a história e com quem vai acontecer. Geralmente, eu indico que vocês possam levar aí umas 4 linhas, pode ser mais ou menos, 4, 5 linhas, para que vocês possam descrever tudo isso. Falar onde vai acontecer a história, com quem vai acontecer a história e o que vai acontecer ali em resumo, né? Porque é só o primeiro parágrafo ainda. E depois do primeiro, aí vem sim todo o conflito, todo o desenvolvimento, ou o meio aí, como vocês falam aí do texto, né? Aqui eu divido esse meio aí em 2 parágrafos, geralmente o segundo e o terceiro parágrafo. Aí eu falo um pouco do personagem principal, o que ele estava fazendo ali. Aí eu contraceno entre algumas pessoas conversando com esse personagem principal, tá? Se a tua história for sua com seu primo, aí tem a conversa sua com seu primo aí. Divide isso em parágrafos, pelo menos 2. Se quiser colocar mais, fiquem à vontade. E o clímax? O que é? Quando fala em narração, o que é o ponto mais importante da história? Aí será no 4º parágrafo. Você vai trazer a situação mais importante da história. Então é preciso que você antecipe no 2º e no 3º parágrafo coisas que vai acontecendo para que se desencadeie essa situação principal. Ou seja, a situação principal, a coisa mais importante que aconteceu na história que tu quer contar, fica pro 4º parágrafo já, tá? E o último e 5º parágrafo? No último parágrafo e o 5º é o desfecho. Como é que termina essa história? Terminou bom, terminou ruim? Como é que terminou alegre? Como é que foi o final da história? Esse é no último parágrafo, no 5º parágrafo. E lembrando que cada parágrafo eu aconselho que vocês coloquem aí em cerca de 4 linhas pelo menos. Eu vou passar uma segunda página aqui para que a gente possa fazer uma retrospectiva geral. Já que eu falei então, gente, aspectos gerais aí de como você deve então se portar, como é que você deve organizar o texto, desde a concepção, do pensamento, da organização, de anotar ali, até você pensar em como vai organizar os parágrafos. Agora vamos para escrever. Como é que eu passo isso para o papel? Escreva o primeiro parágrafo do seu texto aí, apresentando então as personagens. Apresenta os personagens, quem é que vai participar da história. Vai ser o João e a Maria, aconteceu comigo e meu pai, a minha família. Quem são os personagens? Aonde esses personagens estavam? Nós estávamos então ali numa viagem de férias, de repente na casa da avó, em outro estado e tal. Então, diga onde é que vocês estavam ali. Ah, não, eu estava numa visita ao cinema, então quer contar uma história? Escolha o espaço, tá? No 2º parágrafo, o que eu devo fazer? Agora eu vou detalhar. Eu devo escrever os detalhes desse acontecimento. O que aconteceu comigo naquela história? O que aconteceu com meu pai, se era ele que estava comigo, com minha mãe, com minha família? Se tinha um animal de estimação ali no meio, o que aconteceu com esse animal de estimação também? A história só fica completa quando eu detalho aqui no 2º e no 3º parágrafo, tá? No 4º parágrafo, então, chega o ponto mais importante. Então aqui eu coloco a situação que eu queria realmente passar. A ideia central de
toda a minha história, de todo o meu relato pessoal. Relato pessoal é algo que aconteceu comigo. Então tudo aquilo que aconteceu comigo, o mais importante dessa história vai ficar pro quarto parágrafo. Aqui você coloca. E foi interessante porque de repente eu comecei a ganhar presentes, era meu aniversário e tal. Pode ser um relato pessoal assim? Pode ser, sem problema, tá? O momento mais importante, deixe para o quarto parágrafo. E o quinto? No quinto você então vai organizar o final da história. E aí? E no final da história? Como é que terminou essa história? Terminou bem? Ah não, a minha história, no final, meu aniversário ali, a minha viagem de férias, deu tudo certo, meu pai e minha mãe ficamos então muito felizes com aquela situação tal. Ou não deu muito certo, foi uma queda de bicicleta que no final eu tive que ir para o hospital e me recuperar com remédios em casa e tal. E aí? Você que escolhe o final da história, tá? Lembrando, uma história não precisa ser 100% verdadeira, mas ela tem que prender a atenção do leitor. Então, se eu vou contar um relato pessoal, eu posso até colocar algumas coisas ali que não sejam reais, que não seja verdade, mas para deixar a história mais legal, para prender a atenção do leitor. É interessante pensar nisso também. Até porque o texto fica um pouco maior quando a gente pensa assim, fica um pouco mais fluido e fica legal de se ler. Você está escrevendo para alguém ler, alguém vai ler o teu relato pessoal. Lembre-se de uma coisa. Incluir momentos de suspense. É legal, todo mundo quer ler uma história e ter alguma suspense ali. Tá? O leitor precisa imaginar o que vai acontecer no próximo parágrafo. Então pense nisso, use 2 pontos quando você quiser explicar uma situação melhor. Tá? E aí para dividir essas situações que você vai explicando, se for mais de uma ação, divide por vírgulas. Porque você organiza melhor o seu texto. Tá? Quando um personagem for falar, e o meu tio João então gritou de lá. Boto 2 pontos agora para parar a minha narração e eu vou colocar o meu tio João para falar na história. Eu começo com uma travessão. A fala do tio João tem que começar com travessão. Toda fala de personagem, no discurso direto, começa com travessão. Se eu estou usando o discurso indireto, eu falo, então o meu tio João disse que, aí eu não preciso usar travessão. Mas se eu coloco o meu tio João para falar, eu tenho que usar o travessão. Não esqueça de usar a vírgula, use adequadamente também a escrita. Sempre que precisa, está com dúvida na palavra, digita no Google, vê se ela realmente é daquele jeito, pesquisa no dicionário, tá? Faça de tudo para que o seu texto fique o mais aceitável possível e o mais bonito possível, tá, gente? Então, fechamos aqui. Vamos fazer um resumo da nossa aula hoje. Então, olha, hoje nós vimos então como criar o nosso relato pessoal. Vimos que ele faz parte do gênero narrativo e por isso então ele precisa de ser organizado a partir do tempo, dos personagens. Organizar tudo isso em parágrafo é muito importante para ter uma sequência lógica. Descrever as ações também é muito importante. E o mais importante é a gente chegar no clímax com um suspense para que nunca denunciar o que vai acontecer de melhor lá no quinto parágrafo, que é o clímax. E dar um desfecho legal para a história. Um desfecho que seja ou feliz ou trágico, mas que seja um desfecho que possa combinar com o teu enredo, com toda a tua história que está contando. Tá? Não esqueçam que usar a pontuação, escrever bem, é um ofício de quem escolhe escrever texto. Boa sorte para todos e espero que todos consigam rascunhar a sua primeira versão do nosso relato pessoal. Um abraço, professor Ibanez, vai ficando por aqui.